Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intervalos de confiança, mas quando se conhece o tamanho da população, certo? E para isso vão ter alguns fatores de correção que a gente vai ter que colocar na fórmula simples que vocês já conhecem. Além disso, nós vamos trabalhar com tamanhos de amostra. Começando, portanto, teremos aí a nossa primeira situação. Como estimar o intervalo de confiança quando o tamanho da amostra é maior ou igual a 5% da população? A fórmula habitual que vocês já conhecem é nosso P de proporção, igual ao P da amostra, mais ou menos a margem de erro. Esse aqui seria o nosso fator de correção conhecido, onde a gente vai ter o N maiúsculo menos o N minúsculo sobre o N maiúsculo menos o 1, sempre em raiz quadrada. Lembrando que esse N maiúsculo nada mais vai ser do que o tamanho da população, por isso que é quando a gente possui a população conhecida. Mas não é sempre que tiver a população conhecida que se vai trabalhar com esse fator de correção. Existe um cálculo que a gente precisa fazer, que é 5% do tamanho da população. Vamos observar no exemplo, então, que diz: determine o intervalo de confiança de 95% para a porcentagem populacional de defeituosos para os seguintes dados. Temos o tamanho da população, o tamanho da amostra, x dividido para n. X dividido para n nada mais é do que o nosso P-chapéu, que é 10%. Se nós temos que o P-chapéu é 10%, por consequência, o nosso Q-chapéu vai ser 90%. E aí, para se usar esse fator de correção na fórmula, nós precisamos primeiramente fazer a verificação. 5% do tamanho da população. 5% do tamanho da população dá 100. Como a amostra é maior ou igual aos 5% que a gente acabou de fazer, usa-se o fator de correção. Sabendo disso, basta aplicar os seus valores dentro da fórmula. O nosso Z, 1,96 vezes a raiz de 0,10 vezes 0,90, que é o nosso P vezes o Q, dividido pelo tamanho de amostra, vezes a raiz de 2.000, que é a nossa população, menos a amostra, população menos 1, chegando a uma margem de erro de 0,0263. Desta forma, podemos escrever o nosso intervalo de confiança de 0,1 mais ou menos a margem de erro. Isso para quando se conhece o tamanho da população. Mais um exemplo aqui que pede: um despachante que cuida da documentação de automóveis está interessado em estimar a proporção de clientes que trocam de carro no último ano para oferecer seus serviços. Para isto, amostrou 80 do seu cadastro de 400 clientes, ou seja, esse 400 clientes nada mais é do que o tamanho da população. O 80 nada mais é do que o N pequeno, que é a amostra. E desses 80, consultou por telefone verificando que 30 haviam trocado de carro no último ano. Isso nada mais vai ser do que o X. Uma parte trocou, a outra parte não trocou. Já indica que é de proporção. Determine o intervalo de confiança para estimar com 90% de confiança essa proporção. Conseguimos identificar, portanto, que o nosso P-chapéu nada mais é do que o X dividido pelo N. Quando fizermos o X dividido pelo N, vamos ter 0,375. Por consequência, o nosso Q será o complemento para chegar em 100%. Quando se falamos em 90%, temos que o Z vai valer 1,645. Para a gente ter certeza que vai se utilizar o fator de correção nesta fórmula de intervalo de confiança, precisamos primeiramente fazer 5% do tamanho da população. Como a população é 400, 5% de 400 vai dar 20. Então, a gente conclui que o tamanho da amostra, que é 80, é maior ou igual a 20. Sabendo disto, o fator de correção é incluso na fórmula. Substituindo cada valor no seu respectivo lugar, encontramos uma margem de erro de aproximadamente 8% se for multiplicado por 100, ou seja, quase que o dobro da situação apresentada na pesquisa. Para concluir, podemos
escrever o intervalo de confiança como sendo 0,375 mais ou menos a nossa margem de erro. Outro assunto bastante recorrente é sobre tamanhos de amostra. Podemos calcular tamanhos de amostra para a média populacional ou para a proporção populacional. Quando se falamos em média populacional, nós temos essa primeira fórmula aqui, que é o z vezes o desvio dividido pela margem de erro, tudo ao quadrado. Caso o desvio populacional não seja conhecido, a gente substitui o sigma pelo S e trabalha-se com o grau de liberdade na nossa distribuição T. Portanto, o Z, que na média amostral, média populacional, a gente trabalha com Z, a gente vai trabalhar, então, para médias pequenas com o T. Quando o desvio populacional não for conhecido, a gente substitui ele por S, dividido pela margem de erro. E quando for proporção, estamos falando em sucesso e fracasso. Por isso que a fórmula vai ter P de sucesso vezes o Q de fracasso vezes o Z dividido pelo E, tudo ao quadrado. Como o sucesso e o fracasso são estimativas, se elas não forem dadas, sabemos, portanto, que ela sempre vai corresponder a 50% cada uma. Vamos observar em alguns exemplos aí na tela. Uma população admite distribuição normal de probabilidade com desvio padrão igual a 2 unidades. Já está falando de desvio padrão. Como encontrar o tamanho mínimo dessa amostra necessária para que possamos ter 95% de confiança de que não erraremos por mais que 0,5 unidades ao estimar a média populacional? Já está falando de média populacional. Portanto, queremos encontrar o tamanho de amostra. Nosso sigma vale 2, o z, por consequência, como temos 95%, vai ser 1,96, margem de erro de 0,5, substituindo os valores na fórmula, teremos 61,46, que vai ser aproximadamente 62. E aqui uma dica bem importante. Sempre que estivermos trabalhando com média amostral e tamanhos de amostra, cálculos de tamanho de amostra, esses cálculos sempre precisam ser arredondados para o próximo inteiro e não arredondamentos adequados. É sempre para o próximo inteiro. Mais um exemplo aqui que a gente tem. Uma população admite distribuição normal de probabilidade, com o objetivo de estimar sua média com erro máximo de 0,7 ao nível de confiança de 95%, selecionou-se uma amostra de 15 valores que forneceu média de 40 e um desvio padrão S de 4,8. Já temos a condição inicial, que é o desvio populacional desconhecido. Como a gente tem o desvio populacional desconhecido, nós precisamos trabalhar com a distribuição T. Só que para trabalhar com a distribuição T, para encontrar o T crítico, nós vamos precisar de um grau de liberdade, que é um N-1. Por isso que nos deu uma pré-amostra aqui, ó, um N inicial de 15, justamente para que a gente consiga, trabalhando com o grau de liberdade, 15 menos 1, calcular com o nosso 14 e aí encontrar o nosso T crítico, né? Nós só iríamos utilizar esse 95% com 1,96 se nós não tivéssemos o desvio amostral. Se a gente tivesse o desvio populacional, seria a fórmula do slide anterior. Como temos, então, desvio populacional desconhecido, precisamos, portanto, trabalhar com a distribuição T. Nosso T crítico, que acabamos de achar, 2,145 vezes o desvio, que é 4,8, dividido pela margem de erro de 0,7. Novamente, sempre que encontramos um número decimal, arredondamos para o próximo inteiro. Próximo exemplo que temos aí, um engenheiro encarregado do controle de qualidade deseja estimar a proporção P de lâmpadas defeituosas de um lote, ou seja, uma parte vai ter defeito, a outra parte não. Então, já nos indica que é uma situação de proporcionalidade. Com base numa amostra de tamanho suficientemente grande, sabe-se, com base em experiências anteriores, que o P deve estar próxima de 0,5, ou seja, nosso sucesso de 50%, nosso fracasso de 50%,
Que tamanho deve ter a amostra? Cálculo de tamanho de amostra para proporcionalidade. Ele deseja que o erro de estimação seja no máximo 0,02. Temos todas as informações para se trabalhar com o tamanho de amostra de proporcionalidade. 50% de sucesso, 50% de fracasso, multiplicando pelo nosso Z, que é 1,645, dividido pela nossa margem de erro ao quadrado. Novamente, o valor que encontramos, arredondamos sempre para o próximo inteiro. E aqui, uma última informação, quando queremos calcular tamanho de amostra, mas quando se conhece o tamanho da população, ou seja, uma população finita. Então, as nossas fórmulas anteriores vão sofrer um fator de correção, que é o tamanho da população inserido na fórmula, tanto para a média populacional quanto para a proporção populacional. Sabendo disso, vamos para um exemplo aí na tela. Você pretende fazer uma pesquisa para atualizar os dados sobre média salarial dos funcionários de uma indústria de cigarros. Estudos anteriores sugerem um desvio padrão de 330, já nos indica que está falando de média populacional, né? Na primeira frase aqui já estava falando de média, agora nos indicou um desvio padrão, né? Então, em nenhum momento na questão apresentou-se sucesso e fracasso, ou seja, porcentagem de sucesso e de fracasso, então já nos remete à fórmula de média populacional. Sabendo que a empresa tem 3.400 funcionários, se tem total de funcionários, ou seja, o N grande, a fórmula simples de tamanho de amostra vai sofrer aquele fator de correção. E aquele fator de correção é o N grande que aparece na fórmula, né? Quantas pessoas você deve pesquisar, ou seja, tamanho de amostra, para estimar a média salarial de todos os funcionários quando o erro for de R$50 e o nível de confiança de 99%? Sabemos, portanto, que como temos o tamanho da população, que é a quantidade de funcionários, vamos ter que trabalhar com esta fórmula aí apresentada para vocês, com o N grande vezes o desvio ao quadrado, vezes o Z ao quadrado, dividido pelo Z ao quadrado, o desvio ao quadrado, vezes o Z ao quadrado, mais o N da população menos 1, vezes a margem de erro ao quadrado. Substituindo cada valor no seu devido lugar na fórmula, temos que a amostra vai ser de 266,28. Como eu falei anteriormente, arredonda-se sempre para o próximo inteiro. E com isso, temos todas as informações para cálculo de tamanho de amostra e intervalo de confiança quando se conhece o tamanho da população. Espero que vocês tenham entendido.